Mas eu estou bem feliz de estar aqui e muito feliz de estar compartilhando a mesa com o Henrique, que é um amigo e é um cara que eu admiro muito e que tem projetos incríveis, assim como o QI, o Praça 6, que eu acho que é um projeto de intervenção na cidade que para mim é único, assim, é fantástico, então poder estar com ele e trocar aqui. Inclusive, acho que a fala dele fez eu mudar o roteiro da minha fala e eu acho que isso é bom. Eu vou começar, na verdade eu vou começar como eu pensei em começar, mas eu vou depois ir para o final, correndo o risco de não conseguir chegar no começo. Eu vou ler um trecho aqui dessa etnografia que o Marco Antônio Gonçalves fez do povo Piranhã, no Mundo Inacabado. O experimento é um conceito importante na forma como os Piranhã apresentam o cosmos. As coisas não são feitas de uma só vez. Passam por etapas, testes, experimentações até atingir o que são. Faz-se sempre uma coisa pequena e, se der certo, concretiza-se o que se tensionava fazer. A força desse conceito é permitir que o cosmos esteja em permanente estado de geração, através da experiência da criação. O conceito de experimento, ao mesmo tempo, indica o modo de criação das coisas, explicita o risco de não dar certo. Todo experimento deve ser feito devagar para que tenha sucesso, no sentido de ser bem feito, isto é, ter qualidade. Qualidade não nesse sentido, talvez, que a gente entenda, né? Que é o mar, bom, bonito, ser. E não se tornar algo incorreto, estragado. Permite também a criação de novas coisas. As pessoas experimentam construir casas diferentes, confeccionar novos colares, pescar de outra maneira, comer alimentos que antes não consumiam. É necessário experimentar, produzir uma vez para que seja instituída uma forma de fazerem as coisas. Nesse sentido, até na produção abaeci dos elementos do cosmos, existem sempre as duplas de abaeci responsáveis pelo fazer. Um experimenta e, se não der certo, o outro abaeci refaz. Assim, o experimento permite a permanente criação e invenção do cosmos. Achei por bem começar a fala com esse trecho, porque essa eu acho que é uma questão que perpassa, né, a ideia do experimentalismo em música, né, e aqui, né, com essa fala, né, do experimentar o experimental, né, eu não posso deixar de situar de onde eu parti para experimentar o experimento, né, de onde eu parti para hoje debater o experimental. E apesar a gente compartilha a formação musical, né, os dois formados em composição, mas em gerações diferentes, a discussão do experimentalismo cajun não passou pela minha formação. Eu fui conhecer o experimental pelo Walter Smetak, que não chamava o experimental de experimental, né, mas ele era um experimentalista, diria, vocacional. Mas também não posso deixar de falar que na minha graduação o contato com o pensamento do Cage, né, seja no segundo a um ano e o experimento do 4 minutos e 33 segundos, foi uma das epifanias que fizeram eu mudar o meu pensamento musical. Uma delas, né, no fim eu estou fazendo o que eu falei no começo, mas eu vou mudar. Uma delas foi o contato, né, com o Alvin Lucier, com o trabalho dele, com I'm Sitting in a Room, né, em que ele brinca com o meio de gravação e com o espaço. Isso para mim foi uma grande epifania, porque eu tinha estudado, tocava choro, tocava música popular e estudava um pouco de música de concerto, mas eu vinha muito mais da música popular. E quando eu fiz esse um experimento a partir dessa ideia, dessa peça, que no meu caso foi gravar 2 botijões de gás e ficar reproduzindo de um tape para o outro, com um meio em volta, aquilo me fez pensar o que era ser compositor, compositora, o que era esse ofício, né?
E depois o Cage com 4 minutos e 33, a ideia do compositor como aquele que interroga as relações em torno da música e pensa conceitualmente. E por fim, a minha maior, eu acho que, epifania foi diante do Smetak, quando eu encontro um livro na época, meu professor de composição, hoje meu amigo e parceiro musical, que é o Lívio Trachtenberg. Encontrei um livro dele na biblioteca, chamado Artigos Musicais, que era uma coleção, uma coletânea dos artigos que ele escreveu para a Folha de São Paulo. Quando ele vai falar do Smetak, eu abri na página do texto, que era o Smetak Track, e que ele, sem imagem alguma, ele falava de um suíço que no Brasil resolve inventar objetos que estavam entre a música e as artes visuais. E era tudo aquilo que eu queria, alguma coisa que não fosse só música. Né? Então, aquilo, comecei a desenhar milhões de instrumentos e tentando, sem nunca ter visto os instrumentos do Smetak, né? Então, fiquei inventando instrumentos, desenhando, e quando eu vi os instrumentos do Smetak, fiquei até um pouco decepcionado, porque, lógico, na imaginação cabia tudo, né? Os meus instrumentos faltavam voar. E aí pensando aí um pouco no que o Henrique falou, né, que a gente vai acabar falando, né, das coisas que a gente faz, e o Henrique até me provocou antes da minha fala, aí tem uma fala do Guilherme Vaz, que é compositor brasileiro. Ele pensa a música e a arte como uma filosofia encarnada, né? Então, o que eu vou mostrar tem a ver com são pensamentos sobre música, né? O que eu faço é pensar a música através das coisas que eu faço. E como o Henrique foi aí para a pandemia, eu queria mostrar um trabalho que é meu trabalho atual, que eu acabei de lançar, que é o Estudando Samba, e que esse projeto ele começou como um experimento, né? E um experimento no sentido mesmo dos Piranhã, e durante a pandemia, mas que é uma ideia que eu tinha desde a graduação, porque havia quase que uma confrontação entre a música popular e a composição musical na época da minha graduação, e a gente organizava uma mostra que era Mostra Damos, que era a mostra da música, e o pessoal da música popular, que era muito ligado a essa vertente meio da Berkeley, do jazz e tudo mais, eles vinham não gravavam as nossas coisas e tudo mais. E aí eu tinha pensado na época de fazer um regional de choro que ia para o palco, mas começava a tocar música contemporânea. Mas essa ideia não foi para frente, tudo mais, e sei lá, 20 anos depois, 30 anos depois, durante a pandemia, eu já vinha de uma experiência com algo que eu quero falar aqui, porque eu vou fazer um pouco um caminhar até chegar no que é meu projeto de pós-doc hoje na USP, quer dizer, será a partir de agosto, que essa é uma experiência com a ideia de audiopartituras, que são guias musicais, mas nada previsíveis ou didáticos, que funcionam como uma partitura gráfica, mas é auditiva, em que os performers, eles interagem com esse conteúdo sonoro para daí tocar, experimentar, né? E comecei a fazer isso mandando para gravei eu tocando violão, mexi nessa gravação de eu tocando violão e comecei a mandar para as pessoas. Então mandei, por exemplo, para Jussara Marçal, mandei para Flávia Goa, Inês Terra, Paulinho Bicolor, Negro Léo, Matéria Prima, o Imbé, Marcos Alves, Jonathan Cardoso, Marcos Campelo, Dudu Pinheiro, Antônio Beirão, Rossano, Felipe José, Gustavo Infante, Yuri Velasco, e as pessoas que também trabalharam na parte que a gente considera mais técnica, mas eu considero aqui como criadores também, o João Viana e o Nelson Pimpão. Eu fui mandando áudio partituras e pedindo para cada um e cada uma interagir com elas, sem escutar o que o outro gravou. E aí, nisso, eu empilhei todas as gravações e fui encontrando as possíveis músicas nela,
né? Eu já vinha com essa experiência da audiopartitura em 2 trabalhos, um que eu fiz no Chile, com um grupo chileno, numa peça que saiu por um selo peruano, a Bull Records, que se chama 4 crônicas acerca de la ciudad e la ancestralidad. Eu comecei a gravar sons do aglomerado da Serra e mandava para os músicos chilenos e pedia para eles entenderem aquilo como uma partitura e começar a tocar. E depois uma peça que eu dei o nome de Acerca do Território, que o grupo Gilu também tocou ao vivo, com pontos, com essa audiopartitura, improvisando junto. Vou colocar um trechinho e aí eu volto para onde era a minha fala, para onde partiria a minha fala. Claramente marcando, sei lá, considera 10 minutos, né? 5. Esse aqui é um exemplo, é a primeira faixa. Foram 6 faixas no total, em que eu fui combinando e procurando as músicas possíveis, mas sempre respeitando que cada pessoa que contribuiu num tempo, nesses 8 minutos da audiopartitura. Então eu procurei não deslocar o tempo, manter empilhada mesmo e ficar procurando as possíveis combinações entre solos, duos, trios, quartetos e tudo mais. Eu estou falando disso, da audiopartitura, porque ela se conecta com um pouco dessa ideia do que eu estou propondo aí para o pós-doc, que é um aquilombamento sonoro, uma improvisação das escutas do fim do mundo, que junta um projeto que eu vinha fazendo já desde a Faculdade de Educação, que é uma ideia quando eu estava na Faculdade de Educação, antes de ir para a música,
trabalhando no FIEI, né, com licenciatura indígena e com educação musical, e que é um projeto em torno da construção do espaço sonoro, né, como se constrói espaço, uma noção de espaço através dos sons. E nisso eu fiz alguns desses trabalhos, né, nesse período. Posso dar exemplo, que não vou mostrar aqui, mas Crônicas Sonoras de Cabo Verde, que eu gravei. A ideia era fazer um mapa sonoro do arquipélago de Cabo Verde. Então fui para lá, mas quando eu cheguei lá eu vi que a cartografia, não só por sua origem muito militar, mas ela não dá conta de toda uma complexidade que é das interações sociais, das relações que se estabelecem quando você está num lugar. Então, ao invés de cartografia, fiz uma crônica sonora, né, como alguém que vai observando, gravando e interagindo com as pessoas e também capturando essas sonoridades. Um outro trabalho que eu fiz e que eu quero mostrar um pouquinho aqui, que tem a ver com a minha chegada em Belo Horizonte e a descoberta dos rios que estão embaixo do asfalto, né? Eu estava passando, acho que pela Rio Grande do Norte, um domingo à tarde, e aí comecei a escutar um som de rio, aí eu falei, não é possível isso aqui, né? E vi que numa grade como essa tinha, e a partir daí eu comecei a gravar esses sons, né? E aí, daí, a Rosângela de Tuni, ela me chamou, junto com a Renata Marques, para uma exposição aqui, no Palácio das Artes, o Escavar o Futuro, e aí nessa exposição eu chamei um amigo que estava me ajudando nas gravações, que era o Fernando Ancil, para a gente fazer junto uma instalação na Afonso Pena, em que os sons que eu estava capturando, eles eram jogados na estrutura da Rádio Feira, então eu ficava tocando ali naquela estrutura das Rádio Feira por 300 metros, 12 horas por dia, o rio que ninguém escutava, né? Aí, né, a importância do Henrique também nesse trabalho, que o Henrique falou assim, vamos colocar num álbum, fazer um álbum desse trabalho, e aí esse é o Rios Enclausurados, que eu gravei a partir dessas escutas desse prisioneiro da cidade, né, como alguém que já foi que a cidade só existe por causa dele, mas que ele agora, a cidade prescinde da existência dele, ou coloca ele como um grande problema o tempo todo, né? E eu acabei associando muito ao Um Rei à Escuta, né, do Ítalo Calvino, em que na posição que ele está, né, nesse calabouço da cidade, ele só fica à escuta da cidade, porque eu acho que a principal coisa que eu entendi quando eu comecei a gravar os sons do rio é que eu não estava gravando os rios, mas eu estava gravando a perspectiva de escuta deles, como o rio escuta a cidade, né? Essa instalação, então, ela ficou por 3 meses na Afonso Pena, das 9 da manhã às 9 da noite, tocando esses sons e outros sons, que eu fui fazendo uma montagem em cima dos vários sons que eu ia gravando desses respiros do rio. E isso me chamou a atenção, e eu vou associar agora, né, e é por isso que eu entrei nessa nova onda, e vou explicar por quê. Na época não, eu acho que é isso, eu acho que quando a gente faz um trabalho, a gente vai voltando para ele, repensando ele a partir das coisas que a gente está lendo, vendo e tudo mais. Logo depois, isso aqui, quem quiser, eu posso mandar os links, eles também estão aí, tanto o Estudando Samba quanto o Rios Enclausurados, está na Seminal Records, que é um selo, bom, que na verdade a gente criou junto, nós e outras pessoas, mas depois eu saí, o Henrique, o Jean-Pierre e o Caron, o Matias, agora eu não sei mais quem tá. A Marina, e só? A Marina Sirena, que estão tocando o selo. Bom, depois disso, eu gostaria de mostrar que
logo depois que eu gravei o Rios Enclausurados, começou e vivi uma experiência, né, durante um curso que eu fui dar na aldeia Boca da Mata, no sul da Bahia, em que teve a polícia foi fazer uma reintegração de posse com a gente dentro do território indígena, Pataxó, e foi aquilo assustador, assim, uma coisa terrível, e eu gravei e alguns alunos me mandaram áudios, aí eu fiz uma peça musical com esses áudios, que ela está aqui nesse álbum, e ela se chama Pero Caminha, porque é parte dessa ideia da carta do Pero Vaz, que ele fala que não consegue entender o que a população indígena falava por causa das ondas do mar, né? Como se essa fosse a questão de comunicação, né? E ao mesmo tempo brincando, né, com a ideia do pero ou mas, né, e o caminhamos, né, tanto. E aí eu fiz essa peça e que ela me ajudou também a pensar nessas fraturas que aparecem como sonoridade do tempo que a gente vive, né? Seja nesse caso da violência policial ou desse rio que está enclausurado, ou mesmo depois em 2019 os incêndios nas matas, né, brasileiras, e que essa sonoridade também acabou despertando uma atenção para mim de como a gente poderia escutar esse tempo que a gente vive, né? Acho que eu estou um pouco ansioso para falar, não sei se eu posso deixar mais tempo. 14 minutos. Aí essa peça eu comecei, porque quando eu fui para Itamaraju e também ali para Boca da Mata, primeiro eu cheguei em Porto Seguro, fui para a casa da Rosângela, e lá fiquei gravando o mar, e a gente conversando, gravando o mar e tal, eu não imaginava o que ia acontecer, né, mas estava com essas gravações, e aí depois fui para Itamaraju, ficar no hotel para no dia seguinte entrar no território. E aí no hotel fiquei improvisando com os objetos do quarto, então acabou que eu fui aproveitando tudo que eu encontrava que eu gravei durante essa viagem para fazer essa peça depois da ação policial no território Pataxó. Deixa eu ver se eu coloco para frente. Esse canto que começa a surgir, é um canto que as mulheres fizeram enquanto a polícia, para tentar conter a entrada da polícia. Elas se reuniam, ficaram cantando. E aí uma das lideranças gritando para a polícia, tem que esperar a FUNAI chegar, porque a intermediação seria feita pela FUNAI, enfim. Tem toda uma questão que aí, para mim, essa é uma outra fratura, assim como os rios enclausurados. Logo depois,
eu e o Lívio, a gente foi chamado para participar de um festival na Suíça e eles queriam que a gente apresentasse um trabalho que tivesse a ver com as florestas brasileiras. E aí nós tivemos a ideia de fazer, um pouco inspirado tanto no Smetak quanto no Kreisberg, de fazer esculturas sonoras a partir de árvores caídas e queimadas, né? Entendendo que a Suíça a gente fala da floresta homogênea, mas é porque já foi tudo queimado, né? O que tinha de heterogêneo, então é uma floresta replantada. Então, e ao mesmo tempo estava lendo um livro na época que era, gente, esqueci o nome agora, acho que é do Mancuso, que é da comunicação entre as raízes, né? E aí eu propus uma ideia da gente fazer uma instalação sonora em que as raízes, a gente coletaria sons na internet dessas queimadas que estavam acontecendo no Brasil todo. Inclusive descobri grupos de WhatsApp que as pessoas ficam trocando, né, os fazendeiros ficam trocando queimadas e tudo mais, som de queimada e de arrastão, né, daquela corrente que eles passam para derrubar a árvore. E então bolei uma estrutura de raízes falantes, eram fios com alto-falantes, numa ideia de que as matas estão conectadas, né, todas, então o que está acontecendo lá afeta ali e tal. E aí comecei um trabalho de coleta dessas árvores caídas em beira de rio ou em zonas de reflorestamento na Suíça para fazer esculturas, mas como elas todas são muito iguais, né, eu comecei a inverter a raiz, virar copa e para poder ter alguma diferença de forma, né. Aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou na Suíça, eu caí logo a gente foi para a Fundação NERS, e aí lá estava uma discussão sobre o antropoceno, e essa tentativa de responsabilização nossa do Hemisfério Sul, né, nesse pequeno problema deles, que é de ter um pouquinho de degelo nos Alpes. E aí isso, né, conversando com o Lívio, eu falei, não, isso não é possível, vamos fazer o seguinte, a gente faz e vamos colocar carvão em tudo. E essa exposição ia para o Museu Tanguy, né? Aí colocamos carvão para uma implicação, que todo mundo que tocava saía com as mãos sujas, né? Meio que assim, ao contrário do Pôncio Pilatos, não adianta lavar as mãos, né? Estavam todos implicados, nós e eles, europeus, né? E aí eu vou mostrar aqui um pouco do resultado disso, num trabalho que eu fiz com os estudantes de composição da escola de Basel. Isso aqui é no Museu Tanguy, e aqui dá para ver mais ou menos, deixa eu ver aqui, as esculturas feitas, né, com essa daqui tinha muito a ver com a samaúma, né, com essas longas raízes, e a ideia é ter essas intervenções dessas lanças de ferro como raízes mutantes, né, dentro. E aí todas elas, todo mundo tocava, saía sujo, e no fim deu um pequeno problema que o museu quis abreviar a exposição, porque estava sujando todo o museu. Deixa eu ver. Eu vou colocar também só um trecho aqui, porque para poder a gente falar um pouco mais, chegar no aquilombamento, na ideia, e como juntar. Aqui está desligado, mas aí dá para ver os alto-falantes embaixo, né, são vários, e durante o dia a dia da exposição, eles ficavam tocando os sons das matas queimando e também dos arrastões, correntões e tudo mais. Acho que dá para escutar um pouquinho. Vou colocar para frente aqui.
Acho que tem um vídeo talvez melhor, que sou eu e o Lívio tocando aqui. Isso aí a gente ativando a instalação pela primeira vez, né? E a ideia é que esses alto-falantes de baixo estão com esses sons e os alto-falantes de cima estão com os sons do tocar, essa ideia de tocar a árvore, fazer ela renascer, enfim, pelo som. Enfim. Mas aí que vem a questão, né? Deixa eu... Bom, quando eu estava pensando no projeto do pós-doc, eu tinha feito uma experiência com a Orquestra Errante na USP com uma estratégia de composição que eu chamo de Palmares, em que 4 grupos de performers, cada um recebe uma audiopartitura diferente e eles têm que, sem conversar um com o outro, primeiro se interagir, se relacionar com essa audiopartitura. E aí, depois que eles chegassem a uma proposta individual, eles se juntavam em grupos e como numa assembleia, só que sem conversa, eles iam improvisando até chegar numa música comum daquele mucambo, daquela estrutura social, né? E como são 4, cada uma delas viveria isso com audiopartituras diferentes e no final todas se juntavam em Palmares, né? Mas aí que eu caí na quebra, né, nesse livro do Fred Moten, e aí eu fiquei muito tocado com a leitura que ele faz do relato do Frederick Douglass, da violência sofrida pela tia Esther, né, que ela, enquanto ela é violentada pelo senhor dela, ela grita, né? E o grito, ele brinca com uma anedota do Capital do Marx, que esse grito o Marx ele faz essa anedota como se a mercadoria falasse, né? Então, pro Moten, o grito é como escapar da linguagem e da objetificação, né? É como uma possibilidade de escapar. E aí ele vai também falar como depois ele vai associar essa cena relatada, né, pelo Frederick Douglass, ele vai associar uma performance do Max Roach com a Abbey Lincoln, no Protest, né, em que ela começa a gritar e a vocalizar e a gritar, para daí ele começar a estruturar o pensamento dele durante o texto de que a performance negra é constitutivamente improvisatória, né. Aí, então, a partir disso, estou começando ainda a pensar na ideia de reunir, começar a gravar essas fraturas do planeta como esse corpo da tia Esther, né, ou associando a isso, né, como aquilo que escapa à linguagem, essa sonoridade que escapa, para poder transformar em audiopartituras e provocar situações de criação a partir disso. Bom, é isso, eu não tenho muito mais a falar, não. Tenho, aliás, um monte de coisa a falar, mas...